Agora sim, terceira e última parte da nossa aula. Vamos falar da célula mais simples que existe. Vamos falar da célula procarionte. Por isso, vem comigo. Vamos direto ao ponto. E aí, galerinha, tá vendo, ó? Os nossos modelos celulares das aulas anteriores era a célula eucarionte. Elas apresentavam carioteca. Se for entender célula eucarionte, carionte vem da palavra carioteca e eu verdadeiro, tá? Então, olha só, com carioteca verdadeiro. E a célula procarionte? Essa que se apresenta agora para você. A célula procarionte. Pró significa antes de ter carioteca. Você já percebe aqui olhando a setinha que não tem envoltório nuclear, não tem carioteca. Então, olhem só, pessoal. Vamos partir da célula mais simples que existe. Foi ela que surgiu a partir dos coacervados. Se você não sabe o que é um coacervado, eu vou deixar aqui um card para você que quiser poder se aprofundar sobre o assunto. Bom, vamos pela ordem. Existem estruturas que são obrigatórias em todas as células. Sendo obrigatória em todas as células, ela também estará presente aqui nas bactérias. Quais são essas estruturas obrigatórias? Então, começando aqui, ó, letra A, essa estrutura verdinha, a gente chama isso de nucleóide, também pode ser chamado de núcleo. O que é isso? É o DNA da célula, tá? Esse modelo celular, o DNA, o material genético, que é a mesma coisa, fica em contato direto com o citoplasma. A partir daí, nós temos uma outra estrutura obrigatória, que é a letra B, que é chamado de hialoplasma ou cariolinfa ou citosol. Tudo é a mesma coisa. Você escolhe o nome que você quiser. O nome mais usual é hialoplasma, tá? Ele é a parte líquida do citoplasma. O citoplasma é composto pela parte líquida, que é o hialoplasma, e as organelas. E se é a parte líquida, o principal componente aí é a água. Além disso, nós vamos ter aí a letra C, são os ribossomos. Percebam que existem vários ribossomos espalhados aí pelo hialoplasma. O que está sendo apontado aí é um ribossomo, sendo a única organela presente nessa célula. Então, como única organela presente nesse hialoplasma, temos o ribossomo. Portanto, você já sabe pelas aulas anteriores, pela parte 1 e 2 dessa aula, que os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Você que não assistiu a parte 1 e 2, recomendo você assistir rapidamente para você poder entender o sentido aí das coisas que nós estamos falando. Outra estrutura obrigatória é a letra D. A letra D é a parede celular. Toda bactéria apresenta a parede celular como uma estrutura protetora, ok? A composição química dessa parede celular, ela é diferente em diferentes bactérias, tá? Então, não é como a parede celular da célula vegetal, que é feito apenas, exclusivamente, de celulose. Aqui a gente tem diferentes composições. Uma outra estrutura obrigatória logo abaixo da parede celular, aqui a letra E, é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, pessoal, é idêntica à membrana plasmática de uma célula animal e de uma célula vegetal. E ela tem o papel de selecionar tudo que entra, tudo que sai, pela porta da frente ou pela porta de trás, é via membrana plasmática. Ok? Bom,
Assim como nós falamos das estruturas obrigatórias, agora nós vamos falar daquelas estruturas que podem ou não estar presentes em uma célula procarionte. Uma delas é a letra F, olha aqui, vamos localizar a letra F, essa estrutura mais externa de todas, que é uma cápsula proteica. Essa cápsula proteica confere uma proteção ainda maior do que a parede celular. Então, as bactérias terão, células procariontes, células bacterianas, terão uma parede celular e poderão ter agregada a essa parede celular uma cápsula proteica. Uma outra estrutura é a letra G, que é esse plasmídio. Observa, galerinha, que esse plasmídio tem a mesma cor, a mesma coloração do DNA do núcleo. Naturalmente, esse plasmídio ele pode ser trocado entre uma bactéria e outra, entre uma célula procarionte e outra, gerando uma variabilidade. Se ele é um DNA, imagina que aqui existe um gene que confere resistência a um determinado tipo de antibiótico. Quando essa bactéria, por conjugação, passar esse plasmídio a outra bactéria ao lado dela, o que vai acontecer? Esse troca-troca de DNA, que configura uma reprodução sexuada, vai conferir uma maior variabilidade nos descendentes da outra bactéria, criando aí então um número maior de bactérias resistentes aos ambientes ostensivos a ela, ok? Temos também algumas bactérias que vão apresentar flagelo. Para que serve esse flagelo? É muito parecido com o flagelo de um espermatozoide. Ele auxilia as bactérias a se locomoverem em ambientes líquidos. Então, pensa bem, se uma bactéria não vive num ambiente líquido, ela não vai ter a necessidade de um flagelo. Por isso que ela não é uma estrutura obrigatória. A partir do momento que você contempla todas essas estruturas, você passa a entender a célula primitiva, a célula mais simples que existiu. Então, galera, por último, nós vamos ter esse pile. Esse pile, ou também conhecido como fímbrias, permite uma maior adesão das bactérias às superfícies, quando elas ficam grudadinhas a uma determinada superfície ou aderidas numa outra determinada célula. Elas podem ou não estar presentes. Então, de um modo geral, o que vale muito a pena você investir no seu estudo são as estruturas obrigatórias, tá? Essas você não pode esquecer. E para a gente chegar aí no nosso momento final, olhando, analisando os 3 modelos celulares, a célula procarionte, a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal, quais seriam as estruturas presentes em todas elas? Então, todas vão apresentar membrana plasmática, todas vão apresentar um citoplasma. E nesse citoplasma você tem o hialoplasma, que é a parte líquida, com o ribossomo. Pode ou não ter outras organelas. E, finalmente, o material genético. Então, guarda bem essa informação. Toda célula, para ser considerada célula, tem que ter material genético, citoplasma com ribossomo e membrana plasmática. Esses são os componentes mínimos que vai permitir eu reconhecer uma estrutura como sendo célula. Bom, para finalizar aí, a gente seria assim um plus aí para você entender como uma célula procarionte conseguiu evoluir para uma célula eucarionte. Então vejam só, nós temos aqui o limite, que é a membrana plasmática, essas invaginações da membrana plasmática chamada mesossomo. Os mesossomos, pessoal, ao longo da evolução foi aumentando e foi sendo incorporado pela célula, dando origem a novas organelas.
o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisossomos. Como que você sabe que é isso? Porque todas essas organelas que eu acabei de mencionar, elas são lipoproteicas, igualzinha à composição química da membrana plasmática. Então, eu tenho aqui, retomando, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e a membrana dos lisossomos são lipoproteicos, uma bicamada lipoproteica. E por último, essas invaginações vão formar aqui a carioteca. Tá? Então a célula eucarionte evolui por invaginações da membrana plasmática, formando outras organelas e formando a carioteca. Galera, espero poder ter ajudado vocês na compreensão. Claro que essa última parte da aula ela seria mesmo apenas descritiva, porque todo conhecimento, todo entendimento da fisiologia e do funcionamento vieram na parte 1, principalmente, que é da célula eucarionte animal. De novo, se você não assistiu, vai buscar na fonte, vai lá entender para que você tenha uma visão do todo, ok? Mais desejo para vocês uma boa semana. Se gostaram, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário. Se tiver dúvidas, deixa a sua dúvida aí também na parte de perguntas, na parte que você pode escrever, que eu entrarei em contato com vocês. Um grande beijo no coração. Tchau, fui!